Nos 75 anos das farmácias Correia Rosa, queremos continuar a fazer história com os protagonistas dos dias de hoje. Profissionais de saúde a conversar com outros profissionais que contribuem diariamente para a saúde de todos. Uma conversa informal sobre como abordar a saúde, como prevenir e, acima de tudo, diferentes perspectivas na saúde que podem e devem ser complementares. O cuidado está nos pequenos detalhes e é isso que faz a nossa história, na saúde e na doença, na parte física e na parte mental, da nossa comunidade para o mundo e para si. O meu nome é Catarina Tacanho, sou farmacêutica, mãe e diretora-geral das Farmácias Correia Rosa. Espero que este podcast o ajude a cuidar ainda melhor de si e da sua saúde e bem-estar. Obrigado. Sejam bem-vindos ao podcast das Farmácias Correia Rosa, Saúde que faz história, onde celebramos consigo 75 anos ao serviço da comunidade. O meu nome é Inês, sou farmacêutica nas Farmácias Correia Rosa há 6 anos e sempre que posso gosto de dar um pulo até à praia para me reconectar comigo mesma e reequilibrar as minhas energias. E nem de propósito, hoje vamos mergulhar num tema que nos toca a todos, a saúde mental. Para isso temos connosco a doutora Paula Carvalho, que, curiosidade, adora champanhe e água das pedras, tudo o que tenha bolhas. A doutora Paula é fundadora e diretora clínica da clínica OPIN, aqui nas Caldas da Rainha, onde também exerce funções como médica psiquiatra, no âmbito da consulta de psiquiatria, como grupo analista e como psicanalista. Psicoterapeuta. Psicoterapeuta. Exatamente. Doutora Paula, podemos então começar exatamente por aqui. Quer contar-nos um pouco deste projeto, como é que surgiu, do seu conceito e já agora o porquê da psiquiatria na sua vida? Ok. Olá Inês, obrigada pelo convite, obrigada às farmácias Correia Rosa pelo convite. E a propósito, pronto, do projeto da clínica OPIN, que foi fundada há 10 anos, surgiu assim de uma maneira muito espontânea, não foi propriamente uma coisa que Muito tivesse planeada. Pronto, eu trabalhava no hospital, sempre mantive atividade em clínica privada paralelamente, trabalhava no hospital. Entretanto, por razões várias que não interessam para aqui, decidi que esse projeto e esse investimento profissional Já estava a chegar ao fim? tinha deixado de fazer sentido e resolvi, pronto, que saía. E entretanto, depois de já ter entregue a carta de missão e aquelas coisas todas, pensei, então e agora, o que é que tu vais fazer? Porque, pronto, uma das coisas que eu gosto em termos profissionais e de trabalho, que também era com essa matriz funcional que funcionávamos no hospital, eu gosto muito de trabalhar em equipa, gosto de discutir casos, gosto de fazer trabalho multidisciplinar, gosto de articular com Saúde da pessoas, comunidade também. gosto de articular com exatamente os cuidados saúde comunitária, etc, etc. E, portanto, pensei, bem, agora se ficas sozinha a trabalhar num consultório, não vai correr Não bem. faz sentido. Não faz sentido, não vai correr bem e vais ficar muito infeliz. Pronto. E então, olha, decidi, pronto, vamos lá experimentar, abrir aqui uma clínica de saúde mental em que, de facto, uma digamos, dos aspectos que iria caracterizar o tipo de trabalho não era só um sítio onde se iam juntar psicólogos, fazer consultas, era também de fazer um trabalho articulado. Pronto. Ok. De fazer Com outras áreas. não, mesmo entre nós, não é? Ok. Portanto, o psiquiatra, o psicólogo, o enfermeiro de saúde mental, Exatamente. o nutricionista, ou seja, qualquer que seja o profissional que acompanhe. desempenhe funções ali, a possibilidade, não é para todos os casos, de podermos fazer coisas articuladas, um trabalho articulado Espetacular. e rentabilizar e dar no fundo um plano terapêutico, uma intervenção terapêutica coerente, em que as coisas todas Completa. façam sentido e as pessoas estejam a trabalhar no mesmo sentido e que envolvem sempre de uma maneira ativa, pronto, pode-se dizer,
depois há o próprio envolvimento do paciente também neste projeto. Esta era a ideia. Sim. Pronto. É o paciente no centro, no fundo. Sim, sim, É, sim, exatamente. sim. Muito bom. Depois perguntou mais o quê? A Como psiquiatria. é que surge a psiquiatria? Exato. Porquê a psiquiatria na sua vida? Pronto. Então, a psiquiatria não foi de facto uma coisa que tivesse na minha cabeça desde sempre, até é muito engraçado. O que teve na minha cabeça desde sempre, desde miúda, era que eu queria ser médica. Desde os 7, 8 anos, não é? Não, não Contou-me. pergunto porquê, não sei bem porquê. Queria ser médica e acho que, pronto, não há família nenhuma em que se uma criança diz eu quero ser médica, diga ai que horror, não vais fazer isso. Nem, Percebe? nem Portanto, penso numa coisa dessas. provavelmente isto depois também foi sendo reforçado e acabou por ser importante, mas não foi imposto, não há médico, não havia médicos na minha família, portanto não havia nenhuma tradição das pessoas irem para a medicina. E tinha o bichinho desde sempre. Pronto. Pronto, não consigo explicar. Entretanto, pronto, fiz o percurso escolar, académico, tudo normal, nananã, e entrei em medicina. E quando entrei em medicina, odiei. Detestei, odiei fazer o curso de medicina, odiei tudo e pensei, ai meu Deus, e Onde agora? é que eu me vi meter? Mas eu não tinha plano B, porque eu tinha sempre achado que era o que eu queria, mas nem sabia bem médica, mas era assim, nunca tinha pensado especialidade, pronto. Não era uma coisa que tivesse muito definida. E odiei, mas pronto, sou um bocadinho teimosa. Ainda E bem. pensei, ai, agora não tenho plano B, e agora entrei, e agora vou continuar, e lá eu ano, e dois, e são 6, não é? Que é muito. Pronto, e estava sempre à espera de, pode ser que entretanto eu gosto disto ou daquilo. E aconteceu no último ano, no 6º ano do curso, eu finalmente tenho a cadeira de psiquiatria. E tenho, em que nós tínhamos as aulas teóricas e as aulas práticas, pronto. E aí nas aulas práticas eu tive a sorte de ficar com o meu monitor, a minha monitora era uma mulher, que nós assistíamos às consultas e de repente eu percebi, ok, é isto que eu quero fazer. Pessoa de É pessoas, isto não que eu quero é? fazer, é este tipo de psiquiatria, é esta maneira de funcionar. Pronto, e foi um alívio, porque eu estava a pensar seriamente que acabava o Insistir. curso, ia acabar o curso, obviamente, não é? Já tinha chegado ao 6º ano, mas ia fazer outra coisa qualquer. Pronto, e depois, ok, depois escolhi psiquiatria e ainda bem, E ainda porque bem, gosto exatamente. muito de ser psiquiatra e foi assim, mas foi uma descoberta um bocado inesperada, porque nunca tinha sido algo que eu tivesse pensado. Agora estou super contente e feliz com isso. Ainda bem, ainda bem. E aqui para quem nos está a ouvir, que eu acho que isto é uma dúvida geral, como é que nós conseguimos identificar que precisamos de uma ajuda profissional? Ou seja, às vezes nem é só em nós próprios, mas também no outro, sei lá, um vizinho, um amigo, um familiar. Quais são os principais sinais de alerta para sentirmos, ok, se calhar preciso de uma ajuda e profissional? Oi Inês, é assim, eu atualmente até acho é que as pessoas, pronto, eu acho que estamos a viver tempos muito curiosos, não é? Conturbados, curiosos. Em termos até dessa informação, porque atualmente até posso achar, portanto, a minha resposta não sei se é exatamente vai para o lado que a Inês estava a puxar, porque assim, eu atualmente até acho que há o risco de se psiquiatrizar demasiado Demasiado. aquilo que faz parte Isso é do normal. nítido. Pronto. Porque assim, e não estou a minimizar, porque continua a haver imenso estigma e imensa dificuldade em aceitar a doença mental. Portanto, são duas coisas aparentemente contraditórias, mas que estão a acontecer em Em simultâneo. simultâneo. Pronto. Sim, sim. Porque estar triste, estar decepcionado, irritar-se, zangar-se, isto é normal. Isto é Exatamente. saudável, certo? Não saudável seria não Exatamente, é o se que eu digo, abraçar. olha, uma alface não tem emoções, mas pronto, mas nós não queremos propriamente ser alfaces, não é? Certo. Pronto, portanto, isto é normal, Sim, é sim. saudável e às vezes, repare, nós já não dizemos eu hoje estou triste, nós já dizemos eu hoje estou deprimida. Quando depressão é doença, portanto, há o risco de banalizar Banalizar. e isto vira-se contra as pessoas, porque depois quando alguém tem verdadeiramente depressão e problema. diz eu estou deprimido, Estás as triste. pessoas
Percebe? Portanto, uma banalização Exatamente. do sintoma, porque nós usamos erradamente. Eu própria digo isto, quer dizer, eu estou a dizer isto, mas nós temos tendência. Outra coisa, então, Bento, és mesmo bipolar, por exemplo, coisas assim, não é? Todos nós temos oscilações e depois isto banaliza. Exato. E então, depois, em vez de estar a facilitar a literacia geral e a autoliteracia em termos do que é que eu tenho ou não tenho, o que é que eu sou ou não sou, ficamos aqui muitas vezes sem perceber isto é normal, não é normal, o que é o normal e essencialmente Exatamente. a não Daí a conseguir pergunta. identificar no outro. É mesmo Exatamente. isso, Pronto. mesmo isso. Foi mesmo um de Portanto, encontro. os sinais de alarme, quer dizer, eu acho que, e neste momento, mesmo em termos de cuidados de saúde, nomeadamente na medicina geral e familiar, já é cada vez mais Natural. fácil e natural ser percebido que se alguém aparece com muitas queixas somáticas que não respondem, muitas vezes é o corpo o primeiro a falar. Ok. Não é? Muitas vezes as pessoas, é através do corpo e do mal-estar geral e de sintomas vários, que depois aquilo vai-se estudar e não há uma patologia nitidamente orgânica que justifique isto, muitas vezes é por aqui, foi por Certo. tal. Depois temos, olha, vocês nas farmácias, não é? Que começam a ver determinado tipo de coisas, a forma como as pessoas estão, o humor, a irritabilidade, o Exatamente. complicarem, o virem muitas vezes descarregar aqui qualquer coisa que se percebe que não tem a ver com aquele contexto e pode ser um sinal também importante. As escolas têm um papel importantíssimo, porque Fundamental, nas sim, escolas os sim. professores ou as educadoras de infância apercebem-se muito, são muitos primeiros a perceber, através dos miúdos, que há ali qualquer coisa que pode não Alterações de estar bem em termos de família, comportamento. quer com a criança em si, quer em termos familiares, ou quando falam com os pais, percebem que há coisas que não estão bem. E aqui, pronto, aqui o que é importante e muitas vezes é complicado, porque nós temos uma tendência a julgar. Ai, não se deve julgar, é verdade. Mas temos tendência a fazer isso, até porque temos uma cultura que é de julgamento. É o bom ou o errado, é o pecado, e o que é pecado e o que não é pecado. Portanto, há um julgamento e somos assim e pronto. E pronto, não, está mais inscrito do que aquilo que nós temos consciência. E depois temos o difícil, muitas vezes, no conseguir ser útil. Eu acho que as pessoas até se apercebem que alguém pode não estar muito bem, mas a questão é, se as coisas depois vêm com um julgamento, com coitada, mas está mesmo avariada e vem esta coisa ou condescendente ou Paternalista. paternalista neste sentido de superioridade e coitado e não está a dar uma para a caixa e isto fecha as pessoas. Quando não há uma empatia genuína, não é? No fundo. Exatamente, exatamente. Portanto, e aqui às vezes as pessoas até identificam, depois a questão como comunicam ao outro a preocupação ou o tipo de apoio que poderiam viabilizar ou dizer, olha lá, não acha que seria bom, podia falar com, vem desta maneira que é agressiva, porque é pouco, há pouca compaixão, porque não há uma verdadeira empatia. E portanto muitas vezes falha. Sim. E então temos as pessoas em que toda a gente está a perceber que há qualquer coisa ali que não está bem, não E é? até faz com que a pessoa. E a própria pessoa tem dificuldade em aceitar porque quase que sente que aquilo é um estigma que está sobre ela. Não é para ninguém diz, eu tenho aqui uma ferida, mas eu não quero que ninguém, esta ferida não existe. Quer dizer, também existe, mas pronto, é muito mais fácil esta parte mental, como há esta cultura de estigma, porque é verdade, estamos a sair, Infelizmente. mas há, e pronto, e portanto não vai desaparecer, e muitas vezes há, dentro dos próprios técnicos de saúde e até dentro dos técnicos de saúde mental. Sim, Ok? sim, sim. Nós temos sim. muito mais preconceitos do que aqueles que temos consciência, certo? Sempre. Pronto. Sim, sim. Depois também acho que saúde mental é uma área particularmente assustadora, porque eu acho que toda a gente tem noção que qualquer um de nós pode fazer uma doença mental. É. Qualquer um de nós pode. E aí chegamos àquela questão da doutora Paula de testar diagnósticos, não é? Quer falar-nos já Agora é que eu agora? tenho que explicar isso, eu quero ouvir. É que essa é muito boa. Então, obviamente os diagnósticos, isto
vai ficar gravado e que fique dito, os diagnósticos são importantes até porque facilitam que quando nós estamos a estudar ou quando estamos a discutir casos, quer dizer, nós não temos que fazer a descrição toda da pessoa. Sim. E quando damos um diagnóstico estamos a encaixar num determinado síndrome com determinadas características e pronto, e isso é importante. Portanto, os diagnósticos tem que existir um sistema de classificação que facilita tudo, e a investigação e a compreensão. O problema, no meu entender, é quando nós depois ficamos como se aquela pessoa fosse só aquilo. Enfiar as pessoas em caixinhas. Exatamente. E os diagnósticos muitas vezes não nos despertarem ou serem usados e a partir dali eu vou funcionar enquanto médico, neste caso, no meu caso, vou funcionar só em termos desta questão e não considerarmos coisas como o contexto de vida da pessoa, a personalidade, a parte profissional, a parte familiar, a parte económica. Depois há outra coisa, eu já disse isto, não é? Quando nós tivemos aqui a primeira conversa, que eu às vezes brincava e dizia, pá, os meus doentes não prestam, eu não os consigo encaixar, portanto, eles é que não prestam, porque os diagnósticos estão certos. Porquê? Porque eu achava que havia coisas, comorbilidades, que havia Sim, coisas, sim. ok, se calhar predominantemente é isto, e isto é o aspecto mais importante, mas depois há aqui outras coisas que se eu não cuidar, que se não forem incluídas, vistas, olhadas, quer como ajuda, porque às vezes há aspectos do funcionamento da pessoa com quem nós vamos buscar aquilo e envolver no processo de tratamento, características que a pessoa tem, não é? Quer muitas vezes que estão a boicotar depois a resposta terapêutica. E atualmente, e isso é bom, vê-se em termos de classificação diagnóstica, está a acontecer o quê? Uma tendência para, em vez de se falarem de coisas fechadas, se falarem de espectros. O espectro da doença bipolar, o espectro das psicoses, das esquizofrenias, os espectros do autismo, os espectros, e em que se fala muito depois das comorbilidades, ou seja, nós conseguimos identificar, ok, se calhar há predominantemente, por exemplo, uma perturbação da ansiedade. Mas depois, como comorbilidade, podemos ter um bocadinho de PHDA, um bocadinho de os traços mais autistas, neurodivergências, ou então há ali umas oscilações do humor que complicam às vezes a resposta à medicação e no fundo é como um cozinhado, quer dizer, eu tenho aqui a carne, mas depois eu tenho o sal, a pimenta, se é cayenne ou não é cayenne, coisas, e depois temos N coisas que no fundo são únicas, mas que são importantes para nós conseguirmos perceber que tipo de intervenção é que vamos ter, que não é só chegar ali e passar, mesmo quando passamos só o antidepressivo, mas há todo devolver à pessoa que ela é muitas coisas, que não é só aquele sintoma ou aquele síndrome mais estrito. Por isso os diagnósticos, é que eu digo, os diagnósticos chateiam, porque às vezes ainda não... Há esta evolução e eu acho que isso é bom e vai facilitar, estava a facilitar, cada vez mais, e vai sim. haver mais esta noção e cada vez isto é mais, pronto, já não faz sentido, temos que mudar de facto aqui a forma como classificamos. Pensamos nisto. Yeah. E isso ajuda até um pouco a desmistificar, não é? Ajuda-nos na parte do estigma, não é? Das doenças do foro psiquiátrico, Sim. porque todos nós podemos descompensar e cada um de nós irá descompensar de formas distintas, de acordo também com as experiências exatamente. E com as características, com as características que que temos. Há pessoas que, pronto, se descompensarem, nós podemos dizer. Eu até acho que doença é que eu faria, mas não vou dizer. Mas eu até... Por acaso, depois de falar consigo, também pensei no assunto e acho que também que sei. se eu um dia descompensasse, eu sei que patologia é que eu iria fazer, onde é que eu me ia colocar. Tenho quase a certeza. Pronto, espero nunca descobrir que era bom, mas pode acontecer, de facto, pode acontecer a qualquer um de nós. E a naturalidade com que fala sobre isto acho que ajuda muito. Sim, e lá está, por isso é que como temos todos com mais ou menos consciência, temos todos mais ou menos consciência disto, preferimos, eu não quero estar com alguém muito deprimido porque isto também se calhar me vai deprimir, eu não quero estar com alguém que está, porque isto se calhar toca nos meus fantasmas, mesmo que não seja consciente, então tendemos a defender-nos, as pessoas depois tendem a defender, não quero tomar contato, não quero.
Muito não por é? defesa também, É, exatamente. é. Muito interessante. É. E diga-me uma coisa, às vezes surgem estas questões ali ao balcão, existe uma fórmula para se saber se procura um psicólogo, se procura mesmo já um psiquiatra, se fala primeiro com o médico de família? As pessoas confundem aqui um bocado, nós todos. Até Há nós. alguma exato, há alguma fórmula, algumas Olha, dicas que nos possa dar assim nesse sentido? Pronto, eu acho que à partida, não é? E no geral, e lá está a minha costela de saúde comunitária, Exato. eu à partida penso que o médico de família é a pessoa ideal para fazer essa peneira, não é? Exato. Para fazer Triagem. essa triagem natural. Pronto. Ahm, ah, o que eu lhe diria, e se as coisas estiverem a correr bem, se calhar a primeira consulta seria indiferente. Porque se for falar com o psicólogo e o psicólogo perceber esta pessoa até pode ter indicação para fazer uma psicoterapia, para fazer o acompanhamento psicológico, mas precisa de medicação, mas há aqui coisas que eu se calhar para estar seguro na minha intervenção preciso de uma opinião médica e então sugerir, olha, se calhar antes de fazermos aqui, continuarmos, ou ao mesmo tempo continuamos, que começamos a fazer aqui um trabalho, se calhar era bom ser visto por um psiquiatra, e o contrário, poder ir primeiro a um psiquiatra que pode dizer, e a mim acontece muitas vezes, as pessoas vão, não têm indicação para ser medicadas, não precisam, Exato. pelo menos naquele momento, mas há ali todo um trabalho de colheita de sintomas, de mal-estar, o que é que levou à consulta, e eu dizer, olha, se calhar o que faz sentido é não fazer uma intervenção psicofarmacológica, mas fazer uma intervenção psicoterapêutica, e explico, eu até uso uma imagem que, pronto, que é o seguinte, olha, se eu fosse ortopedista e viesse aqui e estava com problemas nos joelhos e nos cotovelos e não sei o quê, eu se calhar fazia o diagnóstico e dizia, olha, precisa de fisioterapia. Portanto, Pronto. ou se calhar, quando nós prescrevemos ou sugerimos que a pessoa faça uma psicoterapia, diz, olha, é fisioterapia do neurónio, que não é isto, é uma imagem. Mas no sentido de as coisas são complementares e à partida deveria ser indiferente, não deveria ser essa a Exato. O que interessa é a preocupação. pessoa ter. Porque se vai alguém que é um técnico de saúde mental e que está habilitado a fazer uma primeira observação e depois a sugerir. Olha, neste momento para mim não, porque por isto, por aquilo, por aquilo outro, talvez mais tarde, ou não, ou sim, portanto, porque não há Não há regra uma nenhuma, fórmula, não há. Ainda assim, o diagnóstico tal implica tal. Isto não existe. Lá está. Isto não existe. Isto não existe. Pronto. Boa. Portanto, eu diria que quando há dúvida, deveria ser um bocadinho indiferente. A pessoa poderia marcar O que interessa é procurar Agora, ajuda, é se óbvio realmente que houver. depois entramos nas rivalidades dentro das rivalidades profissionais e nananá, Sim, nananá, exato. nananá, e ainda muito a dificuldade em perceber que somos complementares, não é? Exato. Se alguém não estiver a fazer um bom trabalho psicoterapêutico, se calhar a medicação não vai fazer efeito nenhum, ou vai Pois. fazer o efeito que é mínimo. Por outro lado, se está numa psicoterapia, usando a mesma imagem, quer dizer, ninguém vai mexer dentro da área da ortopedia, eu uso muito esta coisa porque é exatamente o oposto, estamos a falar de coisas que são muito concretas, Sim, que são sim. ossos e que se vêem nas radiografias e É uma forma das e- pessoas visualizarem, então, não é? Tornar a coisa visual. E o que acontece é se aquilo estiver tudo inflamado e não há ninguém que consiga mexer ali e trabalhar aqueles tendões, aquela articulação. Portanto, Claro. essencialmente a ideia é a complementariedade que deveria existir e que, pronto, isto é uma das coisas que eu faço muita questão de defender, que temos que ser complementares e que temos que fazer intervenções complementares, lá está, para conseguir o resultado o mais positivo possível para a pessoa. Bem. Pronto, mais do que andarmos a competir quem é melhor, ou quem é que sabe mais, ou quem é que manda para Claro. quem. É o doente no centro dos cuidados, sim. Sim. E para terminar, temos uma última pergunta, que já é um clássico aqui no nosso podcast. Doutora Paula, se mandasse na saúde em Portugal, o que faria? Olha,
é assim, ou eu vou falar aqui, pá, era outra Exato. sessão, porque não, Era não outra faz sessão. sentido, ou se calhar aquilo que, para dizer de uma maneira muito, muito simples, era o seguinte: eu investia na articulação real, não é a articulação só institucional e burocrática que só dá confusão e não funciona, entre os diferentes níveis de cuidados de saúde, entre Os os cuidados diferentes, primários entre e os diferentes. Eu acho que em Portugal uma das coisas que sempre me fez muita confusão, nós conseguimos ter serviços ótimos, profissionais ótimos, e o que é que falha? É quando eu preciso de, depois de articular, aquela pessoa tem que ser enviada para outro serviço, para outra, falha a comunicação, falha a articulação, as pessoas Pois. ficam em terra de ninguém e perde-se uma energia doida que foi investida e que foi, e de repente, pá! Certo. Portanto, onde eu investiria seria exatamente na articulação Entre entre os os diferentes diferentes níveis e os diferentes, as diferentes valências, de uma maneira global e como uma coisa prioritária. Boa. Muito bem. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por esta conversa inspiradora, a sério, e por estas dicas tão úteis que nos trouxe. Foi um privilégio contarmos com a sua presença. E assim que esteve desse lado, obrigada por nos acompanhar. Já percebemos que não há receitas milagrosas para cuidarmos da nossa saúde mental e que este é um caminho muito pessoal e feito passo a passo. Se conseguimos com este episódio pelo menos inspirá-lo, nem que seja só um pouco, a cuidar mais de si e a olhar e a dar prioridade à sua saúde mental e psíquica, já valeu a pena termos estado aqui hoje. Obrigada. Portanto, as FCRs estão consigo há 75 anos, porque cuidar é uma herança. Continue connosco, até ao próximo episódio. Obrigada. Muito obrigada, Inês. Obrigada.